Boa tarde a todos. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão, no primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura do município. Saudamos 9 vereadores, servidores da Câmara Extensiva, vocês que estão assistindo a sessão na página do Facebook. Convidamos o vereador Claudinei para fazer a leitura do texto bíblico. Graças a Deus, que estai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convidamos o vereador Elcio, primeiro secretário, para fazer a inscrição através do sorteio dos vereadores que vão fazer uso da tribuna. Vereador João Edemar. Não. Vereador João Ayrton. Vereador Vitor Reinaldo. Ausente. Vereador Marcelo dos Santos. Ausente. Vereador Alceu Batista. Não. Vereador Elcio, sim. Vereador Gustavo. Não. Vereador Claudinei. Em seguida, a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária, no primeiro período legislativo, na primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do município, realizado aos 3 dias do mês de junho do ano de 2025, no plenário Renan Marques de Oliveira, da Câmara Municipal de Candabreu, Estado do Paraná, com a presença dos senhores vereadores Alceu Jesus Souza Batista, União Brasil, Claudinei Rota, PSD, Elcio Ernesto Eichbaum, PSD, Gustavo Pereira Michalichen, Republicanos, João Ayrton Derby, PL, João Edemar Derby, PP, Marcelo dos Santos, União Brasil, Pedro César Derby, PSD e Vitor Reinaldo dos Santos, PSD. Estando, portanto, presente o número legal de vereadores, em obediência ao disposto do artigo 27 da Lei Orgânica e artigo 34 do Regimento Interno, o senhor presidente Pedro César Derby declarou sobre a proteção de Deus aberta a presente sessão às 16h07, iniciando os trabalhos com a leitura bíblica feita pelo vereador Claudinei Rota e, posteriormente, a oração do Pai Nosso. Em seguida, o primeiro secretário fez a inscrição de oradores para fazer uso da tribuna pela ordem de sorteio, ficando assim constituído Claudinei Rota, João Ayrton Derby, Vitor Reinaldo dos Santos, Elcio Ernesto Eichbaum, Marcelo dos Santos e Alceu Jesus Souza Batista. Pequeno expediente. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior sem retificação. Leitura de expediente. Poder Executivo. Ofício número 112 de 2025 GP, tendo como objeto, Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade do Rio do Tigre, Poder Legislativo, indicação de vereadores. Grande expediente. Foi deliberado pelo plenário com base nos artigos 51 e 52 da Lei Orgânica Municipal. 1. Projeto de Lei número 17 de 2025, segunda discussão.
oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social em favor da APAI de Candidabreu, como especifica, e da outras providências. Aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. 2. Projeto de Lei número 18, de 2025, segunda discussão. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Ratifica a segunda alteração na consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã, CIS, nos termos da Lei Federal número 11.107, de 2005, e do Decreto Federal número 6.017, de 2007, e da outras providências, aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. 3. Projeto de Lei número 19, de 2025, segunda discussão. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Prorroga o Plano Municipal de Educação regulamentado pela Lei Municipal número 980, de 19 de junho de 2015, aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. 4. Leitura de pareceres. Recebeu o parecer jurídico e pareceres das comissões permanentes o projeto de lei número 20 de 2025 e encontra-se em condição de prosseguir em seu trâmite. 5. Projeto de Lei número 20 de 2025, primeira discussão. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Altera a Lei Municipal número 772, de 24 de maio de 2013, para fins de criar o anexo 1, com o objetivo de acrescer atribuições e requisitos de ingresso às funções gratificadas e da outras providências. Aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. 6. Leitura de pareceres. Recebeu o parecer jurídico e pareceres das comissões permanentes o projeto de lei número 21, de 2025, e encontra-se em condição de prosseguir em seu trâmite. 7. Projeto de lei número 21, de 2025, primeira discussão. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Institui a rede de proteção à criança e ao adolescente no município de Candidabreu e da outras providências. Aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. 8. Leitura de pareceres. Recebeu o parecer jurídico e pareceres das comissões permanentes o projeto de lei número 22 de 2025 e encontra-se em condição de prosseguir em seu trâmite. 9. Projeto de lei número 22 de 2025, primeira discussão. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social em favor do Lar São Vicente de Paula, de Grandes Rios, como especifica, e da outras providências. Aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. 10. Leitura de pareceres. Recebeu o parecer jurídico e parecer das comissões permanentes o projeto de lei número 23 de 2025 e encontra-se em condição de prosseguir em seu trâmite. 11. Projeto de lei número 23 de 2025, primeira discussão. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social em favor da Associação da Casa Familiar Rural de Candidabreu, como especifica, e da outras providências. Aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. 12. Projeto de lei número 24 de 2025, leitura encaminhada às comissões permanentes. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Altera a lei número 1.395, de 25 de agosto de 2022, que institui o regime de convocação das Frentes Especiais de Trabalho, FET, para ampliar sua abrangência e prever a convocação de motoristas para atividades excepcionais. 13. Projeto de lei número 25, de 2025, leitura encaminhada às comissões permanentes. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Institui o banco de horas dos servidores públicos municipais de Candidabreu e da outras providências. 14. Projeto de lei número 23 de 2025. Acho que é 26 esse aqui. Leitura encaminhada às comissões permanentes. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Institui a jornada fracionada de trabalho e gratificação especial para os servidores públicos ocupantes do cargo de motorista que exerçam suas funções no transporte escolar municipal e da outras providências. Considerações finais. Requereu o uso da tribuna os vereadores inscritos no início da sessão, o qual seus pronunciamentos e o áudio da presente sessão encontra-se disponível no site www.cmcandidabreu.gov.br, áudio das sessões.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 17h17, agradecendo a presença dos senhores vereadores e convocando outra sessão para o dia e hora de costume. Votação à sessão anterior. Vereador Gustavo. Sim. Vereador Claudinei. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador João Ademar. Sim. Vereador Elcio de Jesus. Aprovo. Aprovo. Vereador Alceu. Aprovo. Tá. Em seguida, a leitura de expedientes de acordo com o artigo 28 do Regimento Interno. Conselho da Comunidade da Comarca de Cândido de Abreu. Ilustríssimo senhor representante da Câmara Municipal nesta. A presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Cândido de Abreu, órgão de apoio da execução penal de Cândido de Abreu, no uso de suas atribuições legais, convida a Vossa Senhoria ou seu representante para a Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova diretoria, que realizar-se-á no dia 27 de junho de 2025, às 18 horas, em primeira convocação, e às 18h30, em segunda convocação, no fórum local, para deliberar a seguinte ordem do dia: prestação de contas e entrega da atual diretoria do triênio 2022-2025, apresentação das chapas ou nomes para compor a nova diretoria e conselho fiscal, triênio 25 a 28, eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal, triênio 25 a 28, outros assuntos de interesse geral. Certos de contarmos com a vossa presença, reiteramos votos de estima e apreço. Cândido Abreu, 30 de maio de 2025, Sueli Tomoco Ando, presidente. Tem indicação. Indicação de vereadores. Indicação número 18 de 2025, vereador João Edemar Derble. Indica ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos que realize cascalhamento na localidade da Água Sulfurosa, nas proximidades das propriedades do senhor João Berger, senhor Ayrton Berger e senhora Josiane Berger. Informa ainda que em dias chuvosos, devido às más condições deste pequeno trecho de estrada, os moradores precisam deixar os seus veículos a mais de 400 metros das residências, dificultando sua locomoção. A situação demanda especial atenção por residirem na localidade pessoas idosas que precisam com frequência deslocar-se por motivos de saúde e por causar empecilhos à produção rural nas propriedades, pois dificulta a entrada de insumos agrícolas. Passamos, então, agora ao grande expediente. Moção de apelo, número 1/2025. Discussão única. Autoria dos vereadores. Emenda. Moção de apelo ao Supremo Tribunal Federal para que se manifeste contrário à ADI, número 7.796, a qual questiona o apoio do Estado do Paraná às entidades filantrópicas de educação especial. Isso que vai ser em primeira votação, se tiver algum vereador que quiser comentar. Não? Mas tem que ler ela, né? Então, eu vou fazer a leitura primeiro, e daí, se tiver algum vereador que quiser comentar, tranquilo. Moção de apelo número 1 de 2025. Moção de apelo ao Supremo Tribunal Federal para que se manifeste contrário à ADI número 7796, a qual questiona o apoio do Estado do Paraná às entidades filantrópicas de educação especial. Requer à mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao gabinete da Presidência do Supremo Tribunal Federal para acolher esta moção como manifestação da vontade da maioria do povo do Estado do Paraná e do município de Cândido de Abreu, Paraná, e se manifestar contrário à ADI 7796, a qual questiona o apoio dado pelo Estado do Paraná às entidades filantrópicas de educação especial, como a Paz e suas congêneres.
Justificativa. Esta moção de apelo visa manifestar a profunda preocupação desta Casa Legislativa com a ação direta de inconstitucionalidade número 7796, movida perante o Supremo Tribunal Federal, que questiona o apoio do Estado do Paraná à educação especial promovida por entidades filantrópicas como as APAES e instituições congêneres, por meio das leis estaduais número 17.656 de 2013 e número 18.419 de 2015. A ADI, ao buscar invalidar tais leis, ameaça gravemente a continuidade da modalidade de educação especial, essencial para o atendimento educacional de pessoas com deficiências severas. Embora esta Casa reconheça os avanços da inclusão escolar, é necessário reafirmar que a inclusão não é feita pela limitação de alternativas, mas sim pela ampliação das opções de ensino, respeitando as peculiaridades de cada estudante. A Constituição Federal, no artigo 208, inciso 3º, assegura o direito à educação especial e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de norma constitucional, garante a liberdade de escolha e personalização do ensino, sem jamais vedar o funcionamento das escolas especializadas. Eliminar o suporte à educação especial significa desconsiderar a diversidade das necessidades educacionais e desrespeitar a voz de milhares de famílias que lutam diariamente por uma educação de qualidade e adaptada às necessidades de seus filhos. Estudantes com deficiências graves, como os portadores de cerebral, sem cognição funcional, gastrostomia, traqueostomia ou hidrocefalia com válvula, necessitam de um ambiente com infraestrutura e equipe multidisciplinar, que, na maioria das vezes, o sistema de ensino regular não consegue proporcionar de forma segura e eficaz. As escolas especiais não promovem segregação, pelo contrário, promovem acolhimento especializado com vistas à autonomia e ao desenvolvimento das potencialidades dos alunos. O investimento nelas não é privilégio, mas um exercício de justiça e equidade. Assim, apelamos no Supremo Tribunal Federal para que considere o impacto humano e social da ADI número 7796 e mantenha a constitucionalidade das leis paranaenses que asseguram o apoio às instituições de educação especial, como expressão concreta do direito à educação inclusiva, plural e respeitosa das diferenças. De ciência desta moção, ao excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. É a moção que está assinada pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Cândido de Abreu, com propositura do vereador Gustavo Pereira Michalichin. Então, vamos à moção de apelo número 1/2025. Em discussão. Senhor presidente, demais vereadores, essa foi uma proposta, né, essa moção de apelo foi uma proposta que trouxemos a essa casa, assim como outras casas legislativas espalhadas aí, né, pelo Brasil estão já aderindo essa moção de apelo em favor às APAE, né? Aqui no Paraná, a rede estadual atende aí cerca de 100 mil estudantes com deficiência, distribuídos entre as escolas regulares e especiais. E no estado do Paraná, contamos com 350 unidades das APAE, que prestam aí atendimento de diversos municípios. No Brasil, cerca de mais de 330 mil estudantes são atendidos por essa instituição. E aqui em Cândido de Abreu não é diferente. Contamos aí com a nossa escola, aqui à frente, a diretora, dona Lourdes, que nos chamou até a APAE, né, e pediu
para que trouxéssemos aí a apreciação dos demais nobres vereadores. Já adianto aí agradecendo a assinatura dessa proposta que trouxemos aqui em conjunto com os demais vereadores, para que essa moção, né, o Supremo, o STF, lá o Supremo Tribunal Federal, ele que avalie novamente essa proposta, assim como a Assembleia Legislativa do Estado, se não me engano, no último dia 25, foi até Brasília para aderir ainda mais com força, né, essa moção de apelo, e fica aqui esperando aí a aprovação dessa moção para que a gente consiga enviar e ter mais forças aí junto com as demais câmaras legislativas e a nossa Assembleia Legislativa do Estado também. Mais algum vereador? Não. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobres vereadores. Queria falar sobre essa moção também. Tinha lido já um pouco e gostaria de lembrar do percurso das APAES, né? Peguei algumas coisas aqui da internet, como todas as APAES do Brasil estão bem estruturadas, né? Com professores todos empenhados, além de empenhados, apaixonados pela profissão, apaixonados pelos alunos, aonde eles desenvolvem realmente, crescem com isso na área do esporte, né? Na área da educação. E a gente vê que isso ajuda muito esses meninos, essas pessoas, esses rapazes, moças, e tem várias idades, a desenvolver. Acabar com isso é retroceder, é voltar atrás. Então, a gente está junto, vereador Gustavo, e eu tenho certeza que a gente não vai voltar atrás. Eu tenho certeza que a nossa sociedade, a população inteira está junto. Temos também muitos casos de autismo, que também já engloba nisso, e as pessoas estão melhorando. Então, fica aí a nossa assinatura, o nosso apelo, né, que o Supremo não volte atrás. Essas são as minhas palavras, e obrigado a todos. Nada. Senhor presidente, só queria contribuir um pouquinho com essa discussão, parabenizar também ao vereador Gustavo pela propositura dessa moção, e não temos aqui relatado quem que move essa ação no Supremo, mas aqueles que pensaram a respeito da ação de inconstitucionalidade dessa lei, eu acho que cometem um ato de grande incoerência, porque dentro do esporte, das Olimpíadas, nós temos as Olimpíadas normais, né, e temos as Paralimpíadas. Tanto nas Olimpíadas normais, de pessoas que não possuem deficiência, né, de mobilidade, quanto nas Paralimpíadas, é o mesmo recurso do governo federal, dos governos estaduais, as mesmas empresas que fazem patrocínio conseguem deduzir o mesmo imposto, né, o mesmo valor no imposto de renda que pagam ao governo, e eu não sei por quê, agora, porque são as escolas, né, de educação especiais, vem essa ação de inconstitucionalidade de uma lei. Se esse dinheiro, eu digo assim, tivesse sido jogado fora todos esses anos, ou tivesse sendo jogado fora, concordaria. Mas a gente vê que ainda mais deveria ser destinado recursos a esses centros, né, de educação especiais. Aqui no nosso município, nós temos a Escola Santa Clara de Assis, que necessita de mais investimentos. Investimentos na área de fisioterapia, na área de fonoaudiologia. A escola começou uma piscina
não conseguiu terminar, né, completamente, precisava de uma área coberta para essas atividades externas dos alunos, não tem. Então, se fatalmente assim, o Supremo Tribunal Federal acolher essa ADI e dizer que essas duas leis do Estado são inconstitucionais e que corte os recursos dessas entidades, o prejuízo é enorme. E falando de esporte, a nossa PAI aqui de Candidabreu, quantas vezes já participou de encontros, né, de campeonatos direcionados, né, às entidades, e a nossa escola aqui sempre sai vencedora no futebol, né? Então é uma coisa importante e que não deve ser de forma alguma cortada, mas sim ampliada. Obrigado, senhor presidente. Nada, vereador. Então, partimos para a votação. Vereador Elcio. Eu aprovo. Vereador Alceu. Aprovado. Vereador João Ademar. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador Claudinei. Aprovo. E vereador Gustavo. Sim. Foi aprovada a moção da prova. Projeto de lei número 20/2025, segundo discussão, oriundo do Poder Executivo Municipal súmula, altera a lei número 772, de 24 de maio de 2013, para fins de criar um anexo primeiro, com o objetivo de acrescer atribuições e requisitos de ingresso às funções gratificadas e da outras providências. Segunda discussão, vereador Gustavo. Sim. Vereador Claudinei. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador João Ademar. Aprovo. Vereador Elcio de Jesus. Sim. E vereador Elcio. Aprovado em segunda discussão. Projeto de lei número 21/2025, segunda discussão. Oriundo do Poder Executivo Municipal súmula, institui a rede de proteção à criança e ao adolescente do município de Candidabreu e da outras providências. Segunda discussão, vereador Elcio. Aprovo. Vereador Alceu de Jesus. Aprovo. Vereador João Ademar. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador Claudinei. Aprovo. E vereador Gustavo. Sim. Aprovado em segunda discussão. Projeto de lei número 22/2025, segunda discussão, oriundo do Poder Executivo Municipal súmula, autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social em favor do lar São Vicente de Paulo de Grandes Rios, com especifica e da outras providências. Segunda discussão, vereador Gustavo. Sim. Vereador Claudinei. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador João Ademar. Aprovo. Vereador Arceu de Jesus. Aprovo. E vereador Elcio. Aprovo. Aprovado em segunda discussão. Projeto de lei número 23/2025, segunda discussão, oriundo do Poder Executivo Municipal súmula, autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social a favor da Associação da Casa Familiar Rural de Candidabreu, como especifica, e da outras providências. Segunda discussão, vereador Elcio. Aprovo. Vereador Alceu de Jesus. Aprovo. Vereador João Ademar. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador Claudinei. Aprovo. E vereador Gustavo. Sim. Aprovado em segunda discussão. Leitura de pareceres. Parecer jurídico número 25 de 2025. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 24 de 2025, de 12 de junho de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo: altera a Lei Municipal número 1.395, de 25 de agosto de 2022, que institui o regime de convocação das Frentes Especiais de Trabalho, FET, para ampliar sua abrangência e prever a convocação de motoristas para atividades excepcionais. O projeto de lei em comento não representa a criação de despesa de forma automática para o município, visto que a referida lei já está em vigência desde 2022, e a utilização do FET será regida pela real necessidade do serviço
e a existência de dotação orçamentária no momento da execução. Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto em análise harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para a autorização legislativa. Basicamente, o projeto de lei altera o artigo 1º da lei, incluindo a abrangência da FET para todas as secretarias municipais, bem como, excepcionalmente, de outras secretarias municipais. A legislação da lei vigente traz somente 3 secretarias e, com a aprovação da referida lei, todas as secretarias poderão fazer jus ao referido programa excepcional. O projeto de lei inclui também a linha H, ao artigo 3º, como justificativas para a convocação das FET, transporte de alunos nos fins de semana, transportes de atletas e banda municipal, abrangendo o rol de justificativas para a utilização da FET, e ainda inclui o artigo 3A, para incluir a remuneração do motorista no nível 4, deixando claro os valores a serem pagos aos motoristas que desempenharem as atividades excepcionais. Logo, não se encontra óbice a possibilidade jurídica de tramitação quanto ao conteúdo material do referido projeto de lei. E quanto à deliberação do plenário, segundo o artigo 52, parágrafo 4º, dependerá do voto da maioria absoluta dos seus membros por se tratar de lei concernente aos servidores públicos. Feitas tais considerações do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opino pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 24 de 2025. É o parecer do Dr. Guilherme Antunes, assessor jurídico da Câmara Municipal de Cândido Abreu. Comissão Legislação, Justiça e Redação, parecer número 25 de 2025. A Comissão Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal, após análise ao projeto de lei supramencionado, com base no parecer jurídico número 25 de 2025, da assessoria jurídica da Câmara Municipal, e verificando o preenchimento dos requisitos legais que esta modalidade de proposição enseja, exara parecer pela admissibilidade, para que tenha sua deliberação ao fim de 2 discussões e 2 votações, se aprovado, respeitando seu interstício mínimo de 24 horas, em conformidade com os artigos 51 e 52 da Lei Orgânica Municipal. Relator, Alceu Jesus Souza Batista. Presidente, vereador Claudinei Rota. Membro, vereador Marcelo dos Santos. Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 25 de 2025. Julgamos oportuna e justa a iniciativa sob exame e entendemos que o projeto encerra em si princípios já estabelecidos em leis maiores, principalmente aqueles emanados pela Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Federal número 4.320 de 1964. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto sob exame para análise do mérito dos demais pares. Presidente, vereador Marcelo dos Santos. Relator, vereador Elcio Ernesto Eichbaum. Membro, vereador Vitor Reinaldo dos Santos. Projeto de lei número 24/2025, primeira discussão, oriundo do Poder Executivo Municipal, suma altera a lei municipal número 1395, de 25 de agosto de 2022, que institui o regime de convocação das frentes especiais de trabalho, FET, para ampliar a sua abrangência e prever a convocação de motoristas para atividades excepcionais. Em primeira discussão. Em votação. Vereador Gustavo. Sim. Vereador Claudinei. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador João Demar. Aprovo. Vereador Alceu de Jesus. Aprovo. E vereador Elcio. Aprovo. E eu voto a favor também.
projeto de lei número 25/2025. Leitura de pareceres. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 25 de 2025, de 2 de junho de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo: institui o banco de horas dos servidores públicos municipais de Cândido Abreu e da outras providências. Não se encontra óbice quanto à competência do Executivo Municipal para propor o referido projeto de lei. A referida legislação visa incluir o banco de horas aos servidores públicos da administração direta, excetuando seus cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas. Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto em análise harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para a autorização legislativa. O Tribunal de Contas do Paraná já se pronunciou sobre a necessidade de edição de lei específica para a instituição do regime de banco de horas, conforme acórdão número 895/06 STP, proferido nos autos da consulta número 313208/05, decisão tomada pelo quórum qualificado dos membros desse tribunal, portanto, dotada de força normativa e caráter vinculante a teor do artigo 41 da LOTC. Uma vez que, de acordo com a Lei Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos de Cândido Abreu, adotou o regime estatutário para seus servidores, não há que se falar em submissão às normas da CLT, que regulamenta o Instituto do Banco de Horas no âmbito das relações trabalhistas. A referida lei federal poderá ser utilizada apenas e não obrigatoriamente como subdâneo para a lei municipal específica, que deverá regulamentar o tema do âmbito da URB, estabelecendo, dentre outras questões, o número máximo de horas excedentes que poderão ser realizadas por dia. Insta a salientar, finalmente, que a instituição de banco de horas deve ser precedida de profundos estudos acerca de sua necessidade e viabilidade. O município não pode, por exemplo, permitir a realização de horas extras e deixar aos servidores a escolha da época em que as horas extras serão compensadas. E quanto à deliberação do plenário, segundo o artigo 52, parágrafo 4º, dependerá do voto da maioria absoluta dos seus membros, por se tratar de lei concernente aos servidores públicos. Feitas tais considerações, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opino pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 25 de 2025. É o parecer do Dr. Guilherme Antunes, advogado da Câmara Municipal de Cândido de Abreu. Comissão Legislação, Justiça e Redação, parecer número 26 de 2025. A Comissão Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal, após análise ao projeto de lei supramencionado, com base no parecer jurídico número 26 de 2025, da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, e verificando o preenchimento dos requisitos legais que esta modalidade de proposição enseja, exara parecer pela admissibilidade, para que tenha sua deliberação ao fim de 2 discussões e 2 votações, respeitando-se o interstício mínimo de 24 horas, em conformidade com os artigos 51 e 52 da Lei Orgânica Municipal. Relator, vereador Alceu de Jesus Souza Batista. Presidente, vereador Claudinei Rota. Membro, vereador Marcelo dos Santos. Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 26 de 2025. Julgamos oportuna e justa a iniciativa sob exame,
e entendemos que o projeto insere em si princípios já estabelecidos em leis maiores, principalmente aqueles emanados pela Lei Complementar 101 de 2000 e a Lei Federal número 4.320 de 1964. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto sob exame para análise do mérito dos demais pares. Presidente, vereador Marcelo dos Santos. Relator, vereador Elcio Ernesto Eichbaum. Membro, vereador Vitor Reinaldo dos Santos. Projeto de lei número 25/2025. Primeira discussão, oriundo do Poder Executivo Municipal súmula, institui o banco de horas dos servidores públicos municipais de Cândido Abreu e da outras providências. Em discussão? Senhor presidente, só queria fazer apenas um comentário a respeito desse projeto, para que se entenda corretamente o que se refere a banco de horas dos servidores. A prefeitura, né, no estatuto ali dos servidores, diz que cada servidor pode, né, realizar até 2 horas extras por dia, né, por dia de trabalho excedendo 2 horas. O excedente dessas horas, se necessário, deve ir para um sistema de banco de horas. O que o próprio parecer do advogado aqui da Câmara diz que não se pode exagerar na questão de fazer horas extras para aquisição de banco de horas. Então, no corpo do projeto está especificado como se pode, né, acumular essas horas no banco de horas e também as normas para que essas horas sejam percebidas pelo servidor. Então, não há como um servidor fazer 4 horas extras hoje e amanhã ele faltar no serviço. Então, que não se entenda isso que está sendo votado hoje aqui. Então, aqueles que leram toda a íntegra do projeto, o projeto diz que tem sim uma possibilidade de banco de horas, mas tem todas as normativas para que sejam compensadas essas horas e para que, principalmente, não seja causado prejuízo no efetivo fornecimento dos serviços ao cidadão do município. Em votação. Vereador Elcio. Aprovo. Vereador Alceu de Jesus. Aprovo. Vereador João Edmar. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador Claudinei Rotar. Aprovo. E vereador Gustavo. Sim. E eu voto a favor também. Aprovado em primeira discussão. Leitura de pareceres. Parecer jurídico número 27 de 2025. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 26 de 2025, de 2 de junho de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo: institui a jornada fracionada de trabalho e gratificação especial para os servidores públicos ocupantes do cargo de motorista que exerçam suas funções no transporte escolar municipal e da outras providências. Em anexo, junto à mensagem justificativa do presente projeto de lei, encontra-se a estimativa de impacto financeiro nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal acima citado. Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto em análise harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para a autorização legislativa. Neste acórdão, de força vinculante, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná traz que, além da possibilidade de fracionar o horário dos motoristas, é possível implantar a gratificação especial. Veja-se, dessa forma, a fim de aprimorar a eficiência e a economicidade da atuação administrativa e tendo em vista a autonomia e a capacidade de autoadministração dos municípios, mostra-se plenamente possível o estabelecimento pelo chefe do Executivo Municipal
de um horário de trabalho diferenciado aos servidores ocupantes do cargo de motorista de transporte escolar. Ademais, ainda que não tenha sido objeto de consulta, destaca-se, conforme pontuado pelo Ministério Público de Contas, que é também possível, a critério do gestor, a criação de uma gratificação especial aos servidores ocupantes do cargo de motorista do transporte escolar, por meio de lei, justamente em razão do fracionamento da sua jornada de trabalho, desde que realizado prévio estudo de viabilidade financeira e orçamentária. Logo, não se encontra óbvia a possibilidade jurídica de tramitação quanto ao conteúdo material do referido projeto de lei. E quanto à deliberação do plenário, segundo o artigo 52, parágrafo 4º, dependerá do voto da maioria absoluta dos seus membros por tratar-se de lei concernente aos servidores públicos. Feitas as considerações do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa, opino pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 26 de 2025. Comissão Legislação, Justiça e Redação, parecer número 27 de 2025. A Comissão Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal, após análise ao projeto de lei supramencionado, com base no parecer jurídico número 27 de 2025, da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, e verificando o preenchimento dos requisitos legais que esta modalidade de proposição enseja, exar a parecer pela admissibilidade, para que tenha sua deliberação, ao fim de 2 discussões e 2 votações, respeitando-se interstício mínimo de 24 horas, em conformidade com os artigos 51 e 52 da Lei Orgânica Municipal. Relator, vereador Alceu Jesus Souza Batista. Presidente, vereador Claudinei Rota. Membro, vereador Marcelo dos Santos. Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer 27 de 2025. Julgamos oportuna e justa a iniciativa sob exame e entendemos que o projeto encerra em si os princípios já estabelecidos em leis maiores, principalmente aqueles emanados pela Lei Complementar 101 de 2000 e a Lei Federal número 4.320 de 1964. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto sob exame para análise do mérito dos demais pares. Presidente, vereador Marcelo dos Santos. Relator, vereador Elcio Ernesto Eichelbaum. Membro, vereador Vitor Reinaldo dos Santos. Projeto de lei número 26/2025, primeira discussão. Oriundo do Poder Executivo Municipal Sumo, institui a jornada fracionada de trabalho e gratificação especial para os servidores públicos ocupantes de cargo de motorista que exercem a sua função no transporte escolar municipal e da outras providências. Em discussão? Em votação. Vereador Gustavo? Sim. Vereador Claudinei? Aprovo. Vereador João Ayrton? Voto sim. Vereador João Demar? Aprovo. Vereador Alcedo Jesus? Aprovo. Vereador Elcio? Aprovo. E eu voto a favor também. Das considerações finais, primeiro fazer o uso Elcio Ernesto Eichelbaum. Isso aí eu que vou falar. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, servidores da Câmara que estão aqui presentes e um visitante que nos dá a honra de estar aqui presente. Só quero relatar a respeito de uma data especial, né, dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a qual eu faço parte. No último dia 31 de maio, foi comemorado os 100 anos da entidade GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil, e também os 32 anos da GELCA, aqui de Cândido Abreu, Departamento de Jovens da Igreja Luterana. Hoje, na Assembleia
né, na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, foi, então, feita uma sessão solene, né, em homenagem a esse departamento de jovens da Igreja Luterana. Nós sabemos que as igrejas, ao longo, né, dos anos aí de descobrimento e da formação da sociedade brasileira, elas tiveram uma importância muito grande. E a igreja luterana, ela desenvolve um papel importante na educação, desde a infância até a idade adulta. E o departamento de jovens, ele é um departamento de fundamental importância dentro da igreja no apoio, né, na formação dos jovens, realizando congressos, realizando atividades de apoio a toda a igreja e ajudando também a sociedade a formar jovens compromissados com o nosso país. Então, só quero aqui, né, parabenizar a juventude evangélica luterana do Brasil e também parabenizar a juventude evangélica luterana aqui de Cândido Abreu, né, que tem desenvolvido um trabalho muito importante dentro da igreja e dentro da sociedade. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras. Nada, vereador. Então, quero agradecer a presença de todos os vereadores, nosso secretário, também aqui da Valquíria, do Dr. Hélio, do Yurk e do João Berge, lá também está ali. E nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima semana.